Embora muitas coisas tenham sido esclarecidas pela ciência, isso certamente não abrange tudo. Existem ainda muitos enigmas na história que os cientistas não conseguiram desvendar. Olá a todos! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos apresentar os mistérios do homem-peixe, do homem-pássaro, da maior pirâmide de terra do mundo e do boi submetido à trepanação. Além disso, vocês também poderão ver a múmia que entusiastas de OVNIs acreditavam ser um alienígena e a antiga pedra de Dayton com inscrições indecifráveis. E aí, estão prontos? Então, hora da gente começar. O crânio do boi de Champ Durand. Entre 1975 e 1986, arqueólogos conduziram pesquisas detalhadas no sítio arqueológico do período neolítico de Champ Durand, localizado na França. Entre os artefatos, muitos ossos de animais foram encontrados, incluindo um crânio de boi datado de 3.400 a 3.000 a.C. Esse crânio possuía um buraco de 6,5 centímetros de comprimento e 4,5 centímetros de largura, e por muito tempo os pesquisadores acreditaram que fosse um vestígio de um ataque com chifre. Não haveria nada de especial se um boi tivesse perfurado o crânio de outro boi no passado distante. No entanto, em 2018, os pesquisadores Fernando Rose e Alain Fromeau perceberam que esse boi não era algo tão simples. Ao examinarem o artefato, eles consideraram que esse buraco poderia ser uma marca de trepanação. Não havia fragmentos característicos de marca de chifre na borda interna do crânio, nem vestígios de inflamação causada por doença. Pelo contrário, as marcas ao redor do buraco eram idênticas às marcas da trepanação humana. Portanto, o que temos aqui é a evidência mais antiga conhecida no mundo de trepanação realizada em animais. Em outras palavras, qual teria sido o motivo de realizar uma cirurgia intencionalmente em um boi? Talvez tenha sido um treinamento para práticas cirúrgicas em tempos antigos. Ou talvez o boi fosse um favorito do médico local e tenha sido submetido a tratamento. Na realidade, até os pesquisadores não sabem ao certo. O esqueleto de Atacama. Em 2003, um achado nas ruínas de uma cidade mineradora abandonada, chamada La Noria, no deserto de Atacama, atraiu a atenção daqueles que acreditam na existência de extraterrestres. E com razão, uma vez que o que foi encontrado dentro de um saco era uma múmia que se assemelhava a um alienígena de filmes de ficção científica, nada parecido com os humanos. A sua altura era de 15 centímetros. O crânio tinha uma forma incomum e 10 costelas, 2 a menos do que os humanos. Com muitas pessoas na Terra ansiosas pela possibilidade de vida extraterrestre, essa descoberta tornou-se um gatilho para aumentar a crença na existência de OVNIs. No entanto, os cientistas não puderam satisfazer especialmente os entusiastas de extraterrestres. Após a investigação, ficou claro que essa múmia, chamada de Ata, era na verdade um feto humano prematuro. No entanto, mesmo após os pesquisadores terem obtido amostras de DNA de alta qualidade, a controvérsia começou a partir daqui. A análise de DNA revelou que essa múmia era da década de 1970. No entanto, a partir daqui as opiniões divergem. Segundo a opinião do professor Gary Nolan, da Universidade de Stanford, a aparência estranha do feto se deve a múltiplas mutações, que resultaram em deformações, envelhecimento precoce dos ossos e anormalidades na estrutura óssea. O professor Nolan afirmou que uma menina recém-nascida nessas condições não teria sido capaz de se alimentar e que medidas médicas urgentes teriam sido necessárias. Além disso, o professor Nolan acredita que o estudo desse DNA pode trazer algum benefício para a humanidade. Por exemplo, os métodos para acelerar o crescimento ósseo a fim de tratar fraturas graves. Porém, a hipótese das mutações do professor Nolan é constatada por arqueólogos biólogos da Universidade de Otago, na Nova Zelândia, que afirmaram que o crescimento desse feto não apresentava anormalidades. Qual dos dois está certo? Isso só o tempo dirá. A pirâmide de Tucumã.
Quando falamos de pirâmides, imaginamos o Egito e suas grandiosas construções religiosas cheias de mistérios históricos. No entanto, no planeta foram descobertas numerosas estruturas semelhantes, todas igualmente misteriosas e impressionantes. Por exemplo, na costa norte do Peru, encontra-se a antiga cidade monumental de Tucumí, que foi construída ao longo de séculos. A construção de Tucumí começou no século X por parte do povo Lambayeque, seguido pelo povo Ximú e, por fim, pelo poderoso povo Inca. Essa cidade, que supostamente foi a capital da cultura Lambayeque ou Sicã, estava dividida em duas partes. Uma delas era a área com casas simples, dedicada a atividades artesanais e residências, enquanto a outra era uma área religiosa. A descoberta deste magnífico sítio arqueológico foi feita por pessoas em busca de ouro, mas felizmente resultou também na obtenção de muitos artefatos e materiais para estudo. O terreno de 220 hectares abriga diversas estruturas, incluindo 26 grandes pirâmides feitas de tijolos secados ao sol. A maior delas é a Huaca Larga, com 700 metros de comprimento, 270 metros de largura e 30 metros de altura. Uma construção magnífica que continua a atrair os pesquisadores. Em 1988, o famoso explorador Tur Heyerdahl visitou Tucumí e lançou o maior projeto arqueológico da época no Peru. Entre as muitas descobertas, um dos achados mais preciosos foi o mural de um templo com figuras de homens-pássaros em duas embarcações. Ao verem esses homens-pássaro, os pesquisadores não puderam deixar de lembrar das figuras semelhantes da Ilha de Páscoa. Como esses homens-pássaros chegaram ao Peru, a mais de 2.000 quilômetros de distância da remota ilha do oceano? Ou será que, ao contrário, foram os habitantes de Tucumí que migraram para a Ilha de Páscoa em vez dos polinésios? Este é o mistério da antiga cidade de Tucumí, e além disso, não é o único. Ainda há muito a ser investigado e considerado pelos pesquisadores. As esculturas de Lepenski-Vir. Em 30 de agosto de 1960 foram descobertas ruínas de uma antiga aldeia em uma propriedade do agricultor Manolo Micevich, na antiga Iugoslávia. Desde que os arqueólogos locais começaram a prestar atenção a essa descoberta, gradualmente se tornou evidente que esse sítio arqueológico é de grande importância histórica. No entanto, era necessário ter pressa. Isso porque na década de 1960 os governos da Romênia e da Sérvia concordaram em construir uma usina hidrelétrica chamada Dertap 1, também conhecida como Portas de Ferro 1, represando o rio Danúbio na fronteira entre os dois países. Isso significava que a região com patrimônios históricos, como edifícios, oficinas de cerâmica e altares, estava ameaçada de inundação. Assim, os arqueólogos agiram rapidamente. Na tentativa de preservar algo para gerações futuras, eles até moveram parte da aldeia 100 metros rio acima. De fato, havia muito a preservar. Por exemplo, eles conseguiram resgatar estátuas de pedra feitas entre 7.000 e 9.000 anos atrás, e entre elas havia coisas surpreendentemente misteriosas. Essas estátuas de pedra lembravam figuras humanas, peixes, como se tivessem saído do ateliê de Henry Moore. Esculturas como essas não são vistas em nenhum outro lugar, e suas formas claramente estão relacionadas ao estilo de vida dos antigos pescadores. A mais famosa das estátuas de pedra é a ancestral feminina, cuja boca se assemelha surpreendentemente à boca de um peixe. E a ancestral masculina é claramente a versão masculina da ancestral feminina. Além disso, Danúbios definitivamente não parece um ser humano, se assemelhando mais a um peixe baiacu. Será que os antigos habitantes desse sítio arqueológico pensavam que os peixes eram seus ancestrais e por isso criaram estátuas combinando características humanas e de peixes? Se for o caso, a teoria da evolução de Darwin teria ficado um pouco para trás. Entretanto, é claro que os pesquisadores não têm qualquer conhecimento sobre a visão de mundo dos antigos pescadores. Além disso, o propósito dos misteriosos ovos de pedra, esculpidos com linhas de longitude, latitude e símbolos enigmáticos, também é desconhecido. De acordo com os arqueólogos, esses ovos eram provavelmente encaixados em hastes, funcionando como o eixo dos globos terrestres modernos.
Contudo, o propósito do uso desses ovos permanece desconhecido. A Pedra de Dayton. A pedra gigante de 40 toneladas na cidade de Dayton, nos Estados Unidos, esteve envolta em mistério por pelo menos 350 anos. E é provável que os cientistas não consigam desvendar esse mistério em um futuro próximo. A pedra gigante com petróglifos esculpidos costumava estar no meio do rio Taunton, revelando seus desenhos misteriosos durante a maré baixa. Essa pedra, na qual figuras humanas, letras e símbolos foram gravadas por alguém, parece ser como um antigo laptop gigante. O primeiro a mencionar a Pedra de Dayton foi o reverendo britânico John Downford, que a desenhou em 1680. Ao longo dos anos seguintes, essa pedra rara chamou a atenção inúmeras vezes de viajantes curiosos que fizeram esboços dos petróglifos. Com a introdução da fotografia, a Pedra de Dayton se tornou um local ideal para tirar fotos. Mas pesquisadores também estavam presentes, não apenas posando ao lado da pedra. Alguns pesquisadores até tiveram a ideia de contornar partes quase apagadas com giz, a fim de preservar os petróglifos para gerações futuras. A Pedra de Dayton permaneceu intacta, mas foi transferida para um museu. Portanto, o que resta agora são a Pedra de Dayton e alguns padrões de petróglifos antigos. Contudo, infelizmente, por mais que olhemos todos eles, ainda não sabemos quem e por que esculpiram os estranhos símbolos na Pedra de Dayton. Os suspeitos de terem esculpido os petróglifos incluem vikings, fenícios, portugueses e até mesmo chineses, que supostamente teriam chegado à América antes de Colombo e Leif Erikson. Se isso for verdade, imagine o impacto que teria no mundo acadêmico. No entanto, a teoria mais razoável é que a Pedra de Dayton seria uma criação dos povos nativos americanos, que utilizavam os petróglifos em seus rituais. Além disso, muitos tentaram decifrar o significado dos símbolos, mas até agora permanece um mistério. O poeta James Russell Lowell até propôs usar esses símbolos para escrever um manifesto. Se isso tivesse sido realizado, muitas pessoas teriam visto esses caracteres únicos, e alguém poderia ter decifrado o significado dos símbolos. Talvez alguns dos nossos espectadores tenham se interessado no mistério da Pedra de Dayton. E caso você tenha sentido algo em relação a essa pedra com petróglifos, por favor, escreva aqui nos comentários. E com isso, gostaríamos de encerrar o nosso vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que assistiram até o final. Nós ficamos muito felizes por ter assistido o nosso conteúdo. E se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e compartilhe em suas redes sociais. Nós agradecemos a cada um de vocês por contribuírem para o crescimento desse canal. Agora é hora da gente se despedir por um breve espaço de tempo. Mas lembre-se de voltar para mais mistérios e descobertas surpreendentes aqui no canal Pipa. Um forte abraço e até breve, pessoal. Tchau, tchau.